Já alguma vez sentiu que uma versão diferente de si mesmo poderia conquistar o mundo? Aquela versão mais confiante, mais criativa, ou talvez mais disciplinada? E se eu lhe dissesse que você pode invocar essa pessoa sempre que precisar? Hoje, vamos mergulhar fundo no fascinante conceito do alter ego, e vou dar-lhe um guia prático passo a passo para criar o seu. Um alter ego não é sobre ser falso ou criar uma mentira. É uma ferramenta psicológica poderosa, usada por atletas de elite e artistas mundialmente famosos, como a Beyoncé, com a sua Sasha Fierce, e até mesmo por executivos de topo, para acederem a traços de personalidade que sentem que lhes faltam no dia a dia. Pense nisso como um eu otimizado, uma versão sua que não está presa às mesmas crenças limitantes, medos e inseguranças que o seu eu cotidiano pode ter. É uma forma de contornar a autocrítica e agir a partir de um lugar de pura capacidade. Ao criar uma identidade separada, você dá a si mesmo permissão para pensar, sentir e agir de uma forma nova, quebrando velhos padrões e desbloqueando um potencial que talvez nem soubesse que tinha. Está pronto para conhecer a sua versão mais poderosa? Então, vamos a isso. O primeiro e mais crucial passo para criar o seu alter ego é definir o seu propósito. Por que é que você precisa desta nova identidade? Qual é o objetivo principal? Esta não é uma pergunta para ser respondida de ânimo leve. Pegue num caderno e reflita honestamente sobre as áreas da sua vida onde se sente estagnado ou limitado. Talvez você seja um empreendedor que precisa de mais ousadia para fechar negócios importantes. Talvez seja um artista que luta contra o bloqueio criativo e precisa de uma fonte de inspiração inesgotável. Ou talvez queira simplesmente sentir-se mais confiante em situações sociais, capaz de iniciar conversas sem aquela ansiedade paralisante. Seja o mais específico possível. Enê, o diga. Apenas quero ser mais confiante. Pergunte-se: confiante para fazer o quê? Para falar em público? Para pedir um aumento? Para convidar alguém para sair? A clareza do seu propósito será a fundação sobre a qual todo o seu alter ego será construído. Esta identidade servirá a um propósito específico, um campo de batalha, onde ela entrará em ação. Pense nas qualidades que você admira noutras pessoas. Sejam elas personagens de ficção, figuras históricas ou pessoas do seu círculo social. Que traços eles possuem que você gostaria de encarnar? Coragem, disciplina, carisma. Anote tudo. Este exercício de autoconhecimento vai revelar exatamente o que o seu alter ego precisa de ser e fazer por si. Agora que sabe o porquê, vamos à parte divertida. O design da sua persona. Quem é o seu alter ego? Vamos começar com o nome. O nome é incrivelmente poderoso. Ele cria uma separação psicológica e dá à sua persona uma identidade própria. Pode ser algo completamente diferente do seu, ou uma variação. Pense no que o nome evoca. Um nome como Alex Fúria pode ser ótimo para um atleta de desportos de combate, enquanto Luna Vidente pode funcionar para uma escritora de fantasia. O nome deve ressoar com um propósito que você definiu. A seguir, vamos pensar no estilo visual. Como é que esta pessoa se veste? A roupa é uma armadura. Se o seu alter ego é um gênio da tecnologia, talvez use óculos de um estilo particular e umas sapatilhas específicas. Se for um sedutor carismático, talvez use um perfume distinto ou um casaco de cabedal. Pense também na postura, como é que ele ou ela se senta, anda, gesticula. O seu alter ego caminha de cabeça erguida, com os ombros para trás. O seu aperto de mão é firme. Estes detalhes físicos não são superficiais. Eles enviam sinais ao seu próprio cérebro e aos outros sobre quem você é naquele momento. Finalmente, defina os traços de personalidade. Como é que o seu alter ego fala? A sua voz é mais grave e calma, ou mais rápida e energética? Ele usa humor, sarcasmo? É direto e objetivo? Construa um perfil detalhado. Quanto mais rico e específico for o design, mais fácil será entrar na personagem quando precisar. Toda grande personagem tem uma história de origem, e o seu alter ego
não é exceção. Criar um passado para sua persona não é sobre enganar os outros, mas sim sobre dar profundidade e contexto a si mesmo. Esta história justifica por que o seu alter ego possui as qualidades que você lhe atribuiu. Ela torna a persona mais credível e real na sua própria mente. Pergunte-se: de onde veio esta pessoa? Que desafios ela superou para se tornar quem é hoje? Por exemplo, se o seu alter ego é incrivelmente resiliente, talvez a sua história de origem envolva ter superado uma grande adversidade no passado, o que forjou o seu espírito inquebrável. Se a sua persona é uma negociadora implacável, talvez ela tenha aprendido as suas habilidades nas ruas difíceis de uma cidade grande, ou talvez tenha sido treinada por um mentor lendário. Esta história de fundo dá-lhe um roteiro emocional. Quando você estiver a enfrentar um desafio, pode recorrer à memória do seu alter ego. Pode pensar: a Ravenna já passou por coisas piores. Isto não é nada. A história de origem alimenta a sua autoconfiança e reforça a identidade da persona. Não precisa descrever um romance, mas alguns parágrafos ou pontos-chave sobre o seu passado, as suas vitórias, as suas perdas e as lições que aprendeu vão solidificar a sua existência. Lembre-se, esta é a sua mitologia pessoal. Divirta-se com ela, torna-a épica, torne-a inspiradora. É a sua arma secreta. Chegamos a um dos elementos mais práticos e poderosos: o totem. Um totem é um objeto físico que atua como um gatilho, uma chave para ativar o seu alter ego. No filme A Origem, eles usavam totens para distinguir o sonho da realidade. Aqui, vamos usar um totem para distinguir o seu eu normal do seu alter ego. A ideia foi popularizada por Todd Herman no seu livro The Alter Ego Effect. Ele descobriu que atletas de topo usavam objetos específicos para entrar na zona. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha significado para si e esteja associado à sua persona. Por exemplo, o seu alter ego pode ser ativado quando você coloca um par de óculos específico, como Clark Kent, a tornar-se no super-homem. Pode ser um anel que você roda no dedo, um relógio que só usa em reuniões importantes, uma caneta especial que usa para escrever as suas ideias mais criativas, ou até mesmo um par de meias com um padrão arrojado que ninguém vê, mas que você sabe que está lá. O ato de interagir com o totem é um ritual. Quando você pega, veste ou toca no seu totem, tá a enviar um sinal claro ao seu cérebro: ok, agora é hora de mudar. É hora de o Falcão entrar em cena. Este objeto ancora a persona no mundo físico e torna a transição quase instantânea. Escolha algo que seja prático para o contexto em que vai usar o seu alter ego. Não adianta ter uma capa como totem se você precisa de ser um negociador discreto. Seja criativo e escolha algo que se sinta como uma fonte de poder pessoal para si. Com um propósito definido, a persona desenhada, a história criada e o totem escolhido, é hora de passar à ação. A teoria é ótima, mas a magia acontece na prática e integração. Comece pequeno. Não precisa de estrear o seu alter ego na apresentação mais importante da sua carreira. Use-o em situações de baixo risco. Se o seu objetivo é ser mais sociável, ative o seu alter ego antes de ir ao supermercado e proponha-se a dizer bom dia e a sorrir para o funcionário da caixa. Se quer ser mais disciplinado, ative a sua persona 5 minutos antes de ir para o ginásio ou de se sentar para trabalhar. Chame a isto de ensaios. Em cada uma destas pequenas interações, preste atenção a como se sente e como age. O que é diferente, o que funciona. É como aprender a conduzir. No início, você está consciente de cada movimento, mas com o tempo, torna-se automático. À medida que se sentir mais confortável, comece a usar o seu alter ego em situações progressivamente mais desafiadoras. Antes de uma chamada de vendas importante, vá à casa de banho, olhe-se ao espelho, coloque o seu totem e encarne a sua persona. Depois da experiência, reflita: o que é que o seu alter ego fez
que você normalmente não faria. O que aprendeu com essa abordagem? O objetivo final não é viver como duas pessoas separadas para sempre. É integrar as lições e as qualidades do seu alter ego na sua identidade principal. Você vai descobrir que a coragem da sua persona era, na verdade, a sua coragem o tempo todo, apenas estava adormecida. O alter ego é a ponte para descobrir e fortalecer partes de si mesmo que já existem. Então aí tem um guia completo para criar e usar o seu próprio alter ego. Passamos pela definição do seu propósito, o design detalhado da persona, a criação de uma história de origem poderosa, a escolha de um totem para ativação e, finalmente, a importância da prática e integração na sua vida real. Lembre-se, isto não é sobre fingir ser alguém que não é. É sobre revelar a pessoa que você já é capaz de ser. É uma ferramenta para contornar as dúvidas e medos que nos foram impostos ao longo da vida. E para aceder diretamente ao nosso núcleo de força, criatividade e coragem, cada um de nós tem múltiplas facetas. Somos diferentes com os nossos pais, com os nossos amigos, no trabalho. O alter ego é apenas uma forma consciente e intencional de gerir estas facetas para atingir um objetivo específico. Por isso, encorajo-o a experimentar. Divirta-se com o processo. Não tenha medo de parecer ridículo para si mesmo no início. As maiores transformações começam muitas vezes com um passo que parece estranho. Crie essa identidade que o inspira. Use-a como uma ferramenta para o crescimento e observe como começa a alcançar coisas que antes pareciam impossíveis. O seu herói interior está à espera de ser chamado à ação. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada de autodescoberta. Se gostou deste guia e quer mais conteúdo sobre como desbloquear o seu potencial, não se esqueça de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Adoraria ler nos comentários. Se você fosse criar um alter ego, qual seria o seu nome e superpoder? Partilhe as suas ideias. Até a próxima.